Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor, tá certo? Eu estou fazendo essa série de vídeos aqui para poder resolver com vocês as atividades que foram propostas, né? Vamos começar por esse vídeo aqui falando das atividades da primeira quinzena, quando a gente estava falando sobre os fenômenos ondulatórios, tá legal? Então veja bem, olha, dentro da física, tá certo? Existem 5 fenômenos distintos que podem acontecer com as ondas, tá? Nós falamos sobre então a reflexão, é o primeiro. Nós falamos sobre a refração. Nós falamos sobre a difração. Nós falamos ainda sobre a interferência. Reflexão, refração, difração, interferência e, por último, a polarização. Tá certo? Vamos explicar rapidamente, antes da gente adentrar as atividades, vamos retomar um pouquinho, né? Quando a gente fala de reflexão, aonde que ela acontece? Né? Imagina, por exemplo, então, um espelho. Tá? Imagina que você pegue uma lanterna, tá certo? E ilumine esse espelho diretamente. Tá? Então, estou desenhando aqui os raios de luz, como que eles chegam, tá certo? Então, eles vão ser refletidos, né? Eles vão bater no espelho e vão o quê? Voltar da mesma forma como eles vieram, tá certo? Então, isso aqui é um exemplo onde ocorre o quê? Reflexão. Pensa no seguinte, tá? Bate, entre aspas, né? Bate e volta, tá? Ele vai atingir um obstáculo, não vai passar por ele, vai voltar para o meio de onde ele estava vindo, tá certo? Esse é o fenômeno da reflexão. Segundo fenômeno, tá? Outra coisa, esse fenômeno pode acontecer com qualquer onda, lembra disso, tá? Qualquer tipo de onda. Ok. E o fenômeno da refração pode acontecer com qualquer onda? Pode também, tá? Qualquer onda pode sofrer o quê? Refração. Mas, professor, o que é refração? Né? Pensa numa situação agora onde você tem aqui, por exemplo, a superfície de uma piscina, né? Onde você tem área em cima e abaixo da superfície você tem água, né? Imagina que você pega essa mesma lanterninha aí, ó, e ilumina a piscina aqui, ó, a superfície da água, tá certo? O que vai acontecer? Tá legal? Você sabe que parte dessa luz vai ser refletida, parte dela refletida, né? O espelho d'água também funciona como um espelho, não é verdade? Só que parte dessa luz vai o quê? Vai passar, tá? Como parte da luz vai passar, tá legal? Ela vai passar, mas não vai ser da mesma forma como ela estava trafegando, né? Tá vendo que a direção mudou aqui, ó? Ele vinha com uma inclinação e mudou, tá? A gente chama esse raio de onda que sai aqui, ó, de raio de onda refratado. Tá legal? Isso aqui é refração, ou seja, é você atingir um obstáculo, atravessar ele e sofrer um desvio do outro lado, né? Uma onda que atravessa de um meio para outro meio, tá? E quando ela atravessa de um meio para o outro, ela sofre o quê? Refração. A onda muda suas características. Só não muda quem? A frequência. Só não muda a frequência. Tá bom? Importantíssimo isso aí, pessoal. Depois, a gente tem a difração. Onde que acontece a difração? Né? Esse é o fenômeno responsável por você conseguir ouvir atrás das portas, atrás das paredes, né? Ou atrás de um muro. Então, imagina que você está aqui, ó, atrás de um muro, né? E você está ouvindo a conversa de outras pessoas do outro lado do muro aqui, ó. Tá bom? Essas pessoas conversando aqui, ó, elas emitem som, tá certo? E quando esse som atinge o obstáculo, o que acontece? Ele dribla esse obstáculo e se espalha do outro lado, tá certo? Então a difração é o espalhamento da onda, tá certo? Ela se espalha. E toda onda sofre difração? Não. Só aquela onda que tem um comprimento de onda parecido com o tamanho de quem? Do obstáculo, tá? A distância ou então o tamanho do obstáculo,
tá certo? Se eles tiverem um comprimento de onda parecido, ó, a onda e o obstáculo, vai haver difração. Se eles forem muito diferentes, tá? O que acontece? A única coisa que vai acontecer aqui, ó, é que a onda vai passar reto. Então a onda passa reto. Simplesmente isso acontece, tá? A interferência, pessoal, é aquilo que você observa, por exemplo, com o celular, né? Às vezes você está numa ligação e começa a interferência, o sinal começa a cair, tá certo? Uma onda interfere na outra quando uma anula. Uma onda vai anular. Vamos colocar corretinho aqui. Uma onda anula a outra, tá? Ou ela amplifica, aumenta o sinal da outra, né? Esse é o fenômeno da interferência. E por último, a gente tem o fenômeno da polarização, tá, pessoal? Polarização, polarizar é o mesmo que filtrar, tá? Uma onda é filtrada quando você barra outros tipos de onda e deixa somente aquela que você quer, né? Imagine se você tenha, por exemplo, uma luz colorida, né? Que contém outras cores juntas, tá certo? Então coloquei ali o preto, o vermelho, o azul, o verde, tá certo? Vários tipos de cores aqui, ó. Tá legal? Só que no fim, eu vou colocar aqui um filtro, né? Quando você tem esse filtro aqui, ó, o que ele faz com a onda? Ele barra determinado tipo de cor e deixa passar somente quem? A que você quer. Então, nesse caso, esse aqui é um filtro o quê? Vermelho, porque só deixou passar a cor vermelha, tá? Esse fenômeno aqui só acontece com onda o quê? Transversal. Só acontece com onda transversal, tá legal? Mas nenhuma outra onda, perfeito? Enquanto esses outros fenômenos acontecem com qualquer tipo de onda, tá? Então, vamos pegar as atividades agora, vamos respondê-las para a gente ver se esses conceitos ficaram ok, perfeito? Então, vamos lá. Então, a questão número 1, turma, fala assim, ó. As ondas contornam obstáculos, tá? Isso pode ser facilmente comprovado quando ouvimos e não vemos uma pessoa situada do outro lado da sala, por exemplo. Né? Aquela famosa história de você ouvir uma conversa atrás da porta, né? O mesmo ocorre com o raio luminoso, embora este efeito seja apenas observável em condições especiais, tá? Então, olha só, ele pergunta, o fenômeno acima descrito é chamado de quê? Que fenômeno é esse? Né? Veja bem, quando a gente fala, então, de driblar obstáculos, tá? Percorrer obstáculos, eu estou falando de qual fenômeno ondulatório? É a difração, tá certo? A difração ela vai ser comumente vista com o som, né? O som você consegue facilmente ver ou não, ver na verdade não, ouvir, né? Um som de trás de uma porta, de trás de uma parede, de trás de um muro, porque o seu comprimento de onda, tá? Ele é basicamente, tá legal? Bem parecido com o tamanho dos obstáculos que ele tem que atravessar. Logo, ele consegue driblar e sofrer a difração. Já a luz, ela pode sofrer difração? Pode. Só que é bem difícil isso que acontecer, bem difícil. Por quê? A luz, ela tem um comprimento de onda, né, a luz visível, da ordem, tá, de 10 elevado a menos 9 metros, ou ainda 0,000000001 metro. Ou seja, para ela sofrer difração, eu teria que ter um comprimento de obstáculo mais ou menos desse tamanho. E no nosso dia a dia, a gente não consegue observar isso. Um furinho, um buraquinho desse tamanho aqui. Ela pode sofrer difração? Pode. No dia a dia ela vai sofrer? Não. Tá? Muito difícil. Então, por isso que a gente observa mais aonde? No som. Então, esse fenômeno não é a difusão, não é a dispersão, é a difração. Falou em driblar? Difração, letra C, tá? E os outros aqui, ó, refração, ele atravessa de um meio para o outro aqui, a gente observa isso no enunciado? Não. Reflexão, eu observo que ele bate e volta, né, que ele atinge o obstáculo e volta para o mesmo meio? Não, ele atinge o obstáculo e dribla ele, passa por ele. Por isso, então,
que a resposta é a letra C. Perfeito? Vamos para a próxima então. Pessoal, continuando aqui então, a questão número 2, ela fala assim para a gente, ó. Ela pergunta, a ponte alternativa correta, o que está certo? Né? Vamos olhando uma por uma, vamos julgando elas aqui, ó. A difração é o fenômeno que consiste de ondas passarem de um meio para o outro diferente. Isso está certo? Não, pessoal, isso aqui é falso, tá? Por quê? Ondas passarem de um meio para o outro, basicamente é o quê? Refração, tá? E não difração. Então o erro está onde? Dizer que é difração, tá certo? Então a letra A não é correta. Letra B, a difração é um fenômeno apresentado exclusivamente por ondas sonoras e luminosas, tá? Pessoal, isso aqui também é falso. A gente consegue enxergar bem esses fenômenos desses dois tipos de onda, mas só existem ondas de som e de luz? Não, né? Existem vários outros tipos de onda, ondas em cordas, tá certo? Ondas de celular, ondas de TV, tá legal? Que são totalmente diferentes dessas ondas aqui, ó, tá certo? E elas também podem apresentar o quê? Difração, também podem, tá? Então, onde que está o erro aqui, ó? É apresentado exclusivamente por ondas sonoras? Não, não é exclusivo de onda sonora e de onda luminosa, perfeito? A letra C fala assim, ó, a difração pode ser explicada pela teoria corpuscular de Newton. Turma, falso, tá? A teoria corpuscular de Newton nada vai falar para a gente sobre como uma onda pode sofrer o quê? Difração. Então não tem nada a ver, tá bom? Na letra letra D, em idênticas condições, sons mais graves difratam mais do que sons mais agudos. Pessoal, essa aqui é a alternativa correta. Vamos entender o porquê, tá? Vamos imaginar então que eu tenho aqui, ó, um alto-falante, tá? E ele vai emitir para a gente aqui, ó, sons graves, tá legal? Quando ele emite sons graves, então eu tenho frentes de onda aqui, ó, que são bem espaçadas entre si, que tem uma certa distância e um certo quê? Comprimento de onda. Se eu tivesse, por exemplo, agora a mesma caixa de som, né, o mesmo alto-falante aí, emitindo ondas de som agudas, essas ondas de som agudas, tá? Elas têm um pequeno comprimento de onda aqui, ó. Ou seja, as frentes de onda estão muito próximas uma da outra, tá certo? O que isso indica para mim? Que o comprimento de onda da onda sonora aguda é menor do que a onda de som grave, né? E lembrando daquele conceito, né, que a distância, né, o tamanho do objeto, o tamanho do orifício, do que ele vai driblar, tem que ser mais ou menos do mesmo tamanho, né? Então, no nosso dia a dia é muito fácil ter comprimentos de onda próximo aos tamanhos de obstáculos que a onda de som tem que percorrer no nosso dia a dia do que uma onda aguda. Então, é mais fácil sofrer difração uma onda de som grave do que uma onda de som aguda. É mais fácil, tá? Quer dizer que essa aqui não sofre difração? Não. Ela é mais difícil de sofrer difração, tá? É mais difícil, tem que ter um orifício menor, tá certo? Algo que seja mais ou menos do seu tamanho, tá? Então aqui imagine que vai ser difícil, beleza? Show. E a última aqui, ó. As 7 cores do espectro luminoso, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, difratam-se de modo igual em uma mesma fenda. Isso está errado, tá? Elas se difratam de modos diferentes, tá? Uma vai no sentido, a outra vai em outro, tanto que você consegue enxergar as 7 cores do arco-íris, tá? Então aqui deveria ser de modo diferente de uma mesma fenda. Então a resposta nossa da segunda questão é a letra D de dado. Perfeito? Vamos para a próxima aqui então. Pessoal, continuando aqui então a nossa resolução, tá bom? Vamos falar aqui então da questão número 3, tá? A questão número 3 fala assim, ó, a respeito da difração, fenômeno da difração, assinale a alternativa falsa. O que está errado a respeito do que ele está falando aqui, ó? Letra A. O som se difrata mais do que a luz?
porque o seu comprimento de onda é maior. Pessoal, isso aqui é verdade, né? Lembra que eu acabei de falar no exercício anterior, né? Quanto maior for o comprimento de onda, tá legal? Quanto maior for o comprimento da onda, tá certo? Maior é a chance dela ter um comprimento que é parecido com ele. Então, maiores são as chances da onda sofrer o quê? A difração, tá? Então, a número 1 é verdade, a letra A é verdadeira, portanto, a gente não quer ela. Letra B, sons graves se difratam mais do que sons agudos. Isso também é verdade, né, pessoal? A gente acabou de explicar isso ali atrás, por que isso acontece. O som grave tem um maior comprimento de onda, consequentemente, a chance dele ser difratado é maior, tá? Verdade. Vamos pular a letra C, né? Vamos olhar as outras aqui, ó, para depois a gente falar dela. A letra D fala assim, ó, para haver difração em um orifício ou fenda, o comprimento de onda deve ser maior ou da mesma ordem de grandeza das dimensões do orifício ou da fenda. Isso é verdade, né? Isso é verdade. Tá legal? É o que a gente observa. Tem que ser mais ou menos do mesmo comprimento, tá? Ou maior, tá certo? Letra E. Apenas as ondas que são longitudinais se difratam. Pessoal, esse tipo de fenômeno pode acontecer com qualquer onda, tá? Qualquer onda, tá certo? Qualquer onda pode sofrer difração, tá legal? Então não posso falar que só as longitudinais, tá? Aquelas que são eletromagnéticas, como a luz, também podem sofrer, tá? Então qual é a alternativa que está falsa? É essa, a letra E, tá? Por quê? Não são apenas as ondas longitudinais, mas sim qualquer onda pode sofrer esse tipo de fenômeno, tá bom? E a gente quer a falsa, né? Então, letra E, tá? E voltando aqui na letra C, a luz vermelha se difrata mais do que a violeta, tá? Isso é verdade. Sabe por que isso é verdade? Tá bom? Quando você tem um arco-íris aqui, ó, é como se você tivesse a luz branca chegando, né? Por exemplo, uma gota d'água, tá? E você vai perceber que a luz vermelha ela difrata, ela sofre um desvio, tá? Só que a luz violeta, pessoal, ela sofre um desvio diferente, tá? Então elas se difratam de maneiras diferentes? Sim. Sofrem difração de forma diferente, tá legal? Então isso aqui é o quê? É verdade também, tá? Então a única alternativa que está falsa é a letra E, tá certo? Tudo bem então? Vamos para a próxima aqui, pessoal. A próxima questão, turma número 4, fala assim, ó. Alex encontra-se dentro de uma sala cujas paredes laterais superior e lateral possuem isolamento acústico. A porta da sala para o exterior está aberta. Alex chama Bruno, que está fora da sala, tá? Conforme a figura a seguir. Vamos colocar a figura aqui para vocês, ó. Vamos identificar de que jeito isso aí está acontecendo. Olha só. Então, eles estão assim, ó, tá? Então, o Bruno está aqui de fora, tá certo? O Alex está aqui dentro, porta e a sala isolada com isolamento acústico. Pode-se afirmar que Bruno escuta Alex porque ao passar pela porta, a onda sonora emitida sofre por este. Ela está sofrendo qual tipo de fenômeno, né? Então, é como se tivesse o seguinte, ó. O Alex está aqui falando, emitindo ondas sonoras, né? Quando a onda sonora atinge esse obstáculo aqui, ó, ela sofre um fenômeno que a gente chama de quê? De difração, né, pessoal? Ela vai se espalhar aqui, ó. Justamente por quê? Porque o seu comprimento de onda é parecido com o tamanho da porta. Bruno, vai conseguir ouvir? Vai, porque a onda de som, nesse caso aqui, ela se difrata, tá? Ela sofre difração, o que está justamente escrito aonde? Na alternativa E. Perfeito? Vamos para a próxima aqui, então. Pessoal, a número 5, tá bom? Ela vai falar assim para a gente, então, ó. Perceba, marque a alternativa correta, tá legal? A respeito dos fenômenos da refração e da reflexão de ondas, tá bom? Vamos olhar aqui então. Então eu quero a alternativa correta. Vamos lá. A reflexão de ondas em cordas
é caracterizada por uma inversão de fase dos pulsos que são refletidos. Ora, o que é isso, professor? Imagina o seguinte, que você tem uma corda e você emitiu um pulso, né? Você emitiu um pulso e essa corda está presa na parede, tá legal? No momento em que esse pulso atingir a parede, o que vai acontecer? Ele vai ser refletido, né? Ele vem aqui e é refletido, só que ele não inverte de fase. Se ele está para cima, ele continua para cima. Se ele estivesse para baixo, ele continuaria para baixo. Então, há inversão de fase? Não. Existe o que? A manutenção da fase, tá? Manutenção, ou seja, a fase continua igual à mesma, tá? Então, letra A, descartada. Letra B, na reflexão, assim como na refração, a frequência da onda é alterada. Pessoal, a frequência de uma onda é aquela característica que não muda. Por quê? Frequência define a onda, define que tipo de onda é, tá? Então, o que vai acontecer? Você não vai ter, tá, a frequência sendo mudada, tá certo? Justamente por quê? Porque ela que define a onda, tá? Ela que caracteriza, que dá a qualidade da onda. Então, a frequência muda, é alterada? Não. Nunca é alterada, nem na reflexão e nem na refração. Então, a letra C, errada. Letra B, errada. Letra C, na refração de ondas na água, as ondas que passam de uma região de maior profundidade para uma de menor profundidade têm seu comprimento de onda diminuído. Pessoal, isso é verdade. Imagina que você tem uma bacia, né, onde você tem ondas se propagando na superfície da água, quando ela está no fundo, tá? Você vai observar o que quando ela chegar na parte rasa aqui, ó? Quando ela chegar na parte rasa, tá? A tendência é que o seu comprimento de onda faça o quê? Diminua, tá legal? Porque as velocidades mudam e o comprimento de onda ele tem que acompanhar essa mudança. Então, quando ele vai do fundo para o raso, o comprimento de onda diminui. Isso é verdade, certo? A letra C, tá? Vamos considerar as outras aqui, vamos verificar as outras, porque elas estão erradas. Na refração de ondas eletromagnéticas, as ondas com menor índice de refração possuirão maior frequência. Pessoal, não tem nada a ver, ó. Refração muda a frequência? Não. Não tem maior, não tem menor, tem a mesma frequência, tá? Então, sempre lembra disso, tá certo? A letra D é incorreta. E a letra E, a alteração do comprimento de onda é uma característica de ondas que sofrem refração e reflexão, tá? Alteração do comprimento de onda. Isso aqui a gente só vê aonde? Na refração. Eu vejo isso na reflexão? Não. Reflexão não muda as características da onda, elas permanecem as mesmas, só na refração, tá? Por isso que a única alternativa dentre as 5 aqui é a letra C, tá? Na refração de ondas na água, as ondas que passam de uma região de maior profundidade para uma região de menor profundidade têm seu comprimento diminuído. Correto. Tá certo? Então vamos para a última questão aqui agora da lista número 1. Pessoal, então a última questão, tá? Ela é assim, ó. Considere as situações cotidianas apresentadas abaixo. Então eu tenho 5 situações cotidianas, tá? E ele pede o seguinte, ó. Assinale a sequência que indica corretamente os conceitos físicos utilizados para explicar cada uma das 5 situações. Então, cada uma das situações a gente vai ter o quê? Algum tipo de fenômeno sonoro, fenômeno ondulatório acontecendo. Vamos olhar a primeira questão aqui, ó. Quando o avião está voando nas vizinhanças de uma casa, algumas vezes vemos a imagem da TV sofrer pequenos tremores e ficar ligeiramente fora de foco. Olha, se o avião está atrapalhando a imagem da TV, né, significa dizer que tem uma onda atrapalhando a outra, né? Então, quando a gente fala de atrapalhar, eu estou falando de quê? Interferência, tá certo? Com certeza, tá? Essa onda aí, ela está sofrendo interferência, tá certo? Com certeza. Então, vamos olhar aqui as respostas alternativas para a gente ver, a gente pode eliminar alguma. Já posso tirar a letra B, que é difração. Posso tirar a letra C, que fala de difração. Posso tirar a letra D, que fala de reflexão. Só sobra a A e a E. Vamos continuar a nossa análise aqui, ó. Número 2.
Uma criança faz bolhas de sabão com o auxílio de um canudinho, soprando água na qual se mistura um pouco de sabão. Quando a bolha está crescendo, observa-se uma mudança de cor na película da bolha. Essa é complicada, hein? O que está acontecendo? Né? A luz sai da bolha e você vê as cores se misturando. Né? Está parecendo refração, parece um pouco com difração, com interferência. Tá certo? Deixa isso aqui para depois. Vamos olhar a número 3. Uma pessoa escuta o som que vem atrás do muro. Ora, quando ela escuta o som que vem atrás do muro, tá? Ela está sofrendo o quê? Difração. É a onda driblando um obstáculo. Tá? Então, com certeza tem que ser o quê? Difração. Então, não consigo dizer se é a A ou se é a E. Né? Vamos olhar o número 4, a situação 4. Uma piscina cheia d'água parece mais rasa quando observada de fora. Então eu estou de fora aqui, ó. Eu estou olhando a piscina do lado de fora, tá certo? Então aqui, vamos dizer que tem um objeto aqui no fundo, né? Quando a luz reflete nele e vai em direção aos nossos olhos, essa luz ela sofre um desvio, né? Ela não continua na direção normal que ela estava, tá certo? Dando a impressão de que o objeto que a gente está olhando debaixo da piscina não está na mesma posição, né? É igual, por exemplo, quando você um peixe, por exemplo. Se você olha o peixe em uma posição aqui na água, né? Parece que ele está no lugar, mas ele está totalmente em outro lugar, tá? Você não vê o peixe na mesma posição que você olha dentro da água, tá certo? Então, esse fenômeno aqui, ó, quando você vê a onda de um meio para o outro, a gente chama de refração, tá? Então, se a onda sofre refração, número 4, só pode ser, então, a alternativa o quê? E. Mas vamos continuar para a gente terminar aqui, ó. Então, eu sei A1, A2, A4. Vamos ver A5. Uma pessoa vê sua imagem na superfície de um lago. É reflexo, né, pessoal? Se ela vê a sua imagem, é como se fosse um espelho, tá? E espelho para a gente lembra o quê? Reflexão. Tá? Reflexão, justamente o que está aqui, ó, nessa última. Não poderia ser difração. Né? E a número 3, que ficou meio confuso ali atrás, né? A gente ficou entre difração e difração. Né? A número 3, não, desculpe. A número 2, né? A gente ficou entre dois aqui, ó, difração ou interferência. Tá? Certo, a número 2, quando você vê uma bolha mudando de cor, é porque a luz está sofrendo interferência de uma cor na outra. Tá? É um fenômeno interessante. Ela sofre interferência, tá certo? Cada uma das cores sofre interferência de uma na outra. Então a resposta no final aqui ficou letra E. Tá legal? Então, pessoal, essa aqui foi a resolução da lista número 1 de Física, quarto período, tá? Espero que vocês tenham gostado. No mais, estou disponível a dúvidas de vocês, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.